Gurizada, tudo tranquilo? Então vou fazer aí para vocês mais um videozinho pro canal, deixar aí numa enquete do grupo Conexão Cristã acerca da hermenêutica aliancista. Lá tem bastante irmãos que são adeptos dessa hermenêutica e eles acabaram, para minha surpresa, não comentando e não expondo as suas crenças. Então o que eu vou deixar para vocês os meus comentários acerca da enquete que foi proposta, tá bem? Vou rolar para baixo, aí vocês conseguem enxergar o que fora proposto na enquete e eu vou agora mostrar para vocês o que eu respondi, ok? Boa tarde a todos. Queria aqui comentar um pouquinho da enquete hoje e queria dizer que me senti até um tanto quanto decepcionado com os nossos irmãos aliancistas, porque geralmente eles arrogam para si, principalmente os aliancistas aqui do grupo, eles arrogam para si seus diplomas, seus conhecimentos, são doutores, uns em gramática grega, hebraica, temos aí acadêmicos que ostentam seus diplomas, e quando eles têm a oportunidade, estes aliancistas catedráticos, de falar acerca da sua crença hermenêutica, expondo coisas simples, como os pressupostos fundamentais, por exemplo, do aliancismo, o sine qua non, ou seja, o sem o qual não existe, por exemplo, o aliancismo, fundamentando com pressupostos sendo expostos e com base bíblicas, eles não falaram, eles se calaram. Mas quando existe qualquer menção de um dispensacionalista falando acerca do aliancismo, eles querem levantar a bandeira e dizer que os dispensacionalistas estão errados nas suas críticas ao aliancismo. Mas quando os mesmos têm a oportunidade de vir explicar as suas crenças, de mostrar os pressupostos fundamentais, os mesmos se calam. Eu não entendo se eles gostam só de zombaria ou eles querem aparecer em dado momento porque eles não podem ouvir a palavra dispensacionalismo, que eles têm histeria coletiva. Talvez seja isso. Eu quero dizer que estou profundamente decepcionado com os catedráticos aliancistas do grupo, que um que outro deu uma resposta evasiva, sem fundamentação nenhuma, sem bibliografia nenhuma e sem base bíblica nenhuma, os que dois ou três aí que tentaram argumentar alguma coisa. Quer dizer que é lamentável esse modus operandi que foi exposto aqui pelos aliancistas, na oportunidade que eles tinham de expor o que eles realmente creem. Pode ser que quando a enquete seja feita perguntando dos pressupostos do dispensacionalismo, os mesmos se calem e aprendam com os dispensacionalistas como tais creem e como os tais expõem as suas crenças fundamentais da sua hermenêutica. Espero que eles aprendam em silêncio, como agora ficaram em silêncio todo esse tempo. O que eles deveriam fazer, porque eu sou um ex-aliancista, estudei o modelo, conheço, falo daquilo que sei e não daquilo que ouvi, tá? E é importante ressaltar isso. Existem alguns pressupostos que são são utilizados no modelo hermenêutico aliancistas, que são pressupostos comuns a aliancistas federalistas batistas e a aliancistas presbiterianos. Como, por exemplo, pacto de obras e pacto da graça. Ambos pactos são adotados pelos dois modelos de aliancismo que nós temos principais aí. Basta ler Palmer Robertson, defensor no modelo presbiteriano, no livro O Cristo dos Pactos, e ler, por exemplo, um livretinho de Pascal Denot que fala sobre os três pactos de Deus. Ele fala sobre o pacto da redenção, pacto de obras e pacto da graça. Estou trazendo duas fontes aqui para comprovar que esses dois pactos são pressupostos indispensáveis dentro do aliancismo. Toda a hermenêutica aliancista é emoldurada a partir desses dois pactos. Isso é ponto pacífico nas obras, tanto de presbiterianos quanto de batistas. Um outro ponto que é sine qua non, sem o qual não existe o aliancismo, por exemplo, é a continuidade entre os testamentos. Embora haja diferença dessa continuidade por conta de como vê a administração do pacto da graça para presbiterianos e para batistas. Há essa diferença, uns têm mais continuidade, outras menos continuidade, mas ambos creem nessa continuidade. A diferença vai ser na ênfase, no que perpassa. Por exemplo, os presbiterianos veem mais continuidade, por isso eles entendem que a circuncisão vira batismo. Já os batistas vão dizer não, não. A circuncisão ficou na administração do Antigo Testamento, na dispensação do Antigo Testamento, e para o cristão, no neotestamentário, crente em Cristo Jesus, é batismo, por imersão. Tá? Então existe sim essa diferença, mas ambos modelos creem em certas continuidades. Um outro ponto importante é que os aliancistas, além do pacto de obras, pacto da graça, nessa continuidade entre os testamentos, eles arrogam, sim, a adoção do método de interpretação histórico-gramatical. Só que a diferença, por exemplo, para nós dispensacionalistas e os nossos amados irmãos aliancistas, é que eles adotam um método de interpretação histórico-gramatical não em toda a Bíblia, porque eles levam em conta muita questão do gênero literário. E o gênero literário
Por exemplo, o gênero literário apocalíptico, ele tem que ser interpretado de uma maneira mais especial, levando em conta os símbolos, as figuras de linguagem, e por ser um livro profético, assim como os livros proféticos do Antigo Testamento, assim como o livro dos Salmos, os livros poéticos e os sapienciais, né? Por exemplo, Eclesiastes, os de sabedoria. Então, nesses gêneros literários, que trazem muitas expressões simbólicas, hipérbole, construções dentro de discursos figurativos, seja ele dentro de proféticos ou não, eles não adotam o método de interpretação histórico-gramatical da mesma forma como adotam em modelos de narrativa, por exemplo. Tá? Então, essa daí é um sine qua non, sim, do modelo aliancista. Você vai ver presbiterianos e batistas falando disso. Então, esses aqui são os pressupostos que dá para fechar entre presbiterianos e batistas dentro do aliancismo. Eu queria muito ver um aliancista expor isso que eu estou expondo aqui. Para mim é uma vergonha os aliancistas do grupo, que arrogam para si tanta sapiência, tanta capacidade cognitiva, tantos títulos honorários e acadêmicos, não terem a capacidade teológica, cognitiva de vir aqui expor aquilo que creem. Eles gostam de tirar sarro do dispensacionalismo que eles não conhecem, e eles gostam de ser aliancistas sem conhecer o seu modelo. Se não fosse assim, estariam eles expondo aqui as suas crenças. Mas infelizmente a gente já viu como é que é o nível acadêmico desses senhores. Dito isso, agradeço a todos e vou encerrar por aqui, porque daqui a pouco eu tenho que dar aula lá no Teo Escritura. Abraço, muito boa noite a todos e fui.